Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Olá, querido ouvinte! Neste mês de maio, aproveitamos uma visita ilustre para tratarmos de um assunto que é muito caro para esta faculdade, os Sistemas Únicos de Saúde. Jorge Simões, um craque nesse tema, realizou diversas atividades como professor visitante aqui na FSP. Então, abrimos espaço neste episódio para mostrar um pouquinho dos importantes temas debatidos durante esta visita. As atividades acadêmicas realizadas com alunos e pesquisadores conseguiram dar conta de temas incrivelmente importantes para sistemas únicos de saúde, como a questão do financiamento e os desafios à equidade nos sistemas únicos, a regulação em saúde, o papel dos sanitaristas, a experiência do Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde, da OMS, as redes de cuidado, o direito sanitário e muitos outros. Só lembrando que diversos eventos de que ele participou foram transmitidos pelo canal da FSP no YouTube e ficarão disponíveis em breve no canal. E amanhã, no dia 25 de maio, ainda dá tempo de acompanhar pelo canal do YouTube ou presencialmente no Auditório Paula Souza o debate sobre desafios para a construção de redes de cuidados continuados no Brasil e em Portugal. Não perca! Só lembrando que o mini especial sobre saúde mental irá ao ar a partir do próximo episódio, no dia 7 de junho. Serão 3 capítulos abordando a saúde mental e o sofrimento entre estudantes universitários e as formas de amenizar este problema. E voltando aqui ao tema de hoje, já vamos apresentando o nosso convidado. O professor Jorge Simões é catedrático do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e professor da Universidade de Aveiro. Ele também é coordenador em Portugal do Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e também é licenciado em Direito e pós-graduado em Administração Hospitalar. Ele é colaborador em diversos projetos de avaliação e gestão de sistemas e unidades de saúde em Portugal e em diversos outros países. E neste episódio também está conosco a professora Marília Louvisan, do Departamento de Política, Gestão e Saúde da FSP. Ela é responsável pelo programa de professor visitante e coordena o grupo de pesquisa de regulação em saúde aqui da faculdade. Os dois convidados tiveram uma agenda cheia desde o dia 22 de março, quando realizaram um webinar sobre regulação em saúde, trazendo elementos de uma pesquisa da pós-doutoranda Ana Lígia Passos Meira, ela que também participou da organização de diversos eventos durante a visita do professor Jorge Simões. Fique agora com a conversa sobre sistemas únicos de saúde, na entrevista com a jornalista e sanitarista Silvia Miguel. Obrigada, professora Marília e professor Jorge Simões, por participarem do podcast Saúde é Pública. A pergunta que faço inicialmente é para os dois. Em linhas gerais, o que há de comparável entre os sistemas de saúde do Brasil e de Portugal e o que é diferente e que poderia ser adotado por esses países no sentido de melhorar o cuidado, o acesso e a atenção em saúde? Bom dia, muito obrigado. De uma forma muito sucinta, sendo Portugal um país pequeno, muito pequeno na comparação com o Brasil, de qualquer forma, os modelos de sistemas de saúde são muito semelhantes. O SUS brasileiro tem muita similitude, muita parecença com o Serviço Nacional de Saúde português. E os problemas também são algo semelhantes. Nós temos problemas ao nível do financiamento público, ou seja, era necessário mais financiamento público. Temos também uma situação em que há operadores públicos, privados e sociais. Temos também a ausência de médico, ou seja, precisamos de mais médicos no nosso Serviço Nacional de Saúde. E temos também grupos de pesquisa, como também tem a saúde no Brasil.
Quais são algumas diferenças? Eu diria que a principal diferença é a dimensão. O Brasil é muito maior do que Portugal e, portanto, o problema, digamos, a diferença maior é a dimensão. Outra diferença é que o Brasil, sendo um país federal, sendo um país descentralizado, com Estados, e não havendo em Portugal essa organização político-administrativa, nós temos apenas regiões autónomas na Madeira e nos Açores, que são arquipélagos, e no continente o sistema é muito centralizado, mas dizia eu, além desta diferença de organização político-administrativa, eu acho que o Brasil ganha a Portugal em matéria de participação social. A participação social no Brasil tem uma tradição muito longa, por um lado, e por outro lado, muito forte. O que é que eu acho que em Portugal poderá haver de mais, digamos, de interessante? A forma como está organizada a atenção primária. Nós temos vários modelos de atenção primária, temos um modelo com o qual nos damos muito bem, que são unidades de saúde familiares, em que há uma diferenciação para os salários médicos e para a disponibilidade dos médicos e outros profissionais, e é isso eventualmente que nos pode distinguir. Eu concordo com o professor Jorge que a questão da dimensão, né, dos nossos países e da riqueza é muito distinta, além de considerar também o processo de descentralização do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, um sistema federativo como o nosso, o nível local, o nível central, traz muitos desafios importantes para a construção de um sistema universal de saúde e para a própria construção da universalidade, integralidade e equidade, nossos princípios tão caros ao SUS. E quando se fala em equidade, também é preciso considerar as grandes desigualdades brasileiras, né, e o quanto isso nos tensiona nos sistemas de saúde. Mas eu acho bastante interessante poder olhar para a experiência dos países europeus, né, e trazer essas discussões, por exemplo, como foi colocado por ele, da atenção primária, mas não só também de questões que estamos discutindo como redes de cuidados para o idoso, pensando em todo o processo de envelhecimento que o Brasil também passa e que os países europeus já têm há muito tempo enfrentado, passado. Professor Jorge, como coordenador em Portugal do Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que o senhor poderia dizer sobre o papel deste observatório? E depois eu gostaria de ouvir a professora Marília para nos explicar se nós temos algo similar no Brasil e como é que funciona. O Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde já existe há mais de 20 anos. Em cada país, em quase todos os países da Europa, existe uma equipa de peritos, em regra ligados às universidades e que são independentes do governo e que analisam o sistema de saúde respectivo. E, portanto, há uma equipa em Portugal que analisa o sistema de saúde português, há uma equipa em França que faz o mesmo, no Reino Unido, etc. Além de publicarmos regularmente um livro sobre o sistema de saúde em cada um dos países da Europa, também publicamos atualizações sobre as políticas de saúde que vão ocorrendo ao longo do ano, ao longo dos anos. E também se publicam vários artigos através do Observatório Europeu e se realizam seminários sobre temas diversos e que são, de alguma forma, os temas também que a professora Marília disse há minutos. São os temas também que interessam aos europeus, o envelhecimento da população, a atenção primária, os modelos de hospitais públicos, a rede de cuidados continuados, os cuidados paliativos, a saúde mental, a saúde bucal, todos esses são temas que interessam também aos europeus, como interessam também aos brasileiros. E, portanto, o Observatório Europeu, também para os pesquisadores, e se nos está a ouvir algum pesquisador que se interessa pela análise de sistemas e políticas de saúde, a minha sugestão é que vão ao site do Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, já agora em língua inglesa, e tem lá muita informação sobre praticamente todos os países da Europa, os 50 e tal países da Europa. Acredito que a experiência dos observatórios de saúde, de políticas, de sistema é de extremo interesse para todos nós, né? Na pandemia nós vimos como era importante a gente saber o
que os outros países estavam fazendo, como é que a gente constrói o que a gente chama de uma resiliência do sistema de saúde para suportar, né, todo esse desafio que foi a resposta à pandemia de Covid-19, por exemplo. Mas há muito tempo já se tem essa preocupação de compreender o financiamento, a organização, a governança. Nós temos no Brasil várias experiências de observatório no campo da política e de sistemas de saúde, em algumas universidades, em algumas gestões do SUS. Aqui em São Paulo, uma experiência importante também do Observatório de Recursos Humanos, né, que se tem no SUS, em vários territórios, e aqui em São Paulo, na Grande São Paulo em particular, uma experiência com o Observatório da Região Metropolitana da Grande São Paulo, que é em parceria com o Conselho de Secretários e também com a Secretaria de Estado da Saúde, hoje sediado como um projeto de extensão da Faculdade de Saúde Pública da USP, e que também vem pensando este olhar, né, de uma matriz do desempenho dos sistemas de saúde, as várias dimensões de análise da capacidade instalada, das condições de vida à saúde e da resposta dos sistemas de saúde nas suas várias dimensões, para que a gente possa construir sistemas de monitoramento, sistemas de indicadores, painéis de indicadores e também propostas analíticas como estas que são produzidas nos livros. E estamos construindo este caminho de possibilidades para atuar em parceria, junto com o professor Jorge, no Observatório Europeu, para que a gente possa cada vez mais participar desse movimento internacional que pode muito contribuir com a análise e respostas do nosso Sistema Único de Saúde. Muito interessante, professora. E aproveitando que você, professora Marília, coordena o grupo de pesquisa e regulação em saúde da FSP-USP, eu queria que você comentasse a importância da regulação em saúde, como é que ela se dá no SUS. Eu entendo que a regulação em saúde é um campo de extrema importância na construção da saúde coletiva brasileira, né, para a gente pensar a gestão dos sistemas de saúde nas suas dimensões de planejamento, financiamento, avaliação e regulação dos sistemas, podendo garantir acesso e qualidade, né, como dissemos, num país tão desigual, precisamos ter elementos normativos que regulamentam, que mediam, que fiscalizam as relações entre setor público, setor privado, entre os trabalhadores, a indústria, né, o mercado. Então, ele media esta relação entre mercado, sociedade e Estado. E a discussão do papel do Estado na produção dos sistemas e serviços de saúde. Fiquei muito feliz de poder me encontrar com a Universidade Nova de Lisboa, por intermédio do professor Oswaldo Tanaka e da professora Zulmira Harps, grandes expoentes na área de avaliação em saúde, no campo da saúde coletiva no Brasil, e me encontrar com o professor Jorge Simões, que além de ser uma grande referência internacional, não só na Europa, como nos países africanos e em outros territórios, de discutir o que é a regulação em saúde, como é que ela produz conhecimento para o campo da gestão, mas também já tendo tido experiências de ser um regulador, de presidir uma entidade reguladora em Portugal e também ser alguém da prática. Assim, para leigo entender, e até lembrando um pouquinho das suas aulas, professora, lá no início era um pouco difícil da gente entender como é que a regulação acontece na prática, sabe? Então parece algo abstrato para quem não é da área. Eu gostaria que você explicasse mais, dando alguns exemplos de como é que a regulação acontece. A regulação em saúde no Brasil, ela é de fato polissêmica no mundo, né, Jorge? Mas no Brasil a gente até engloba muito mais coisas, porque a gente engloba toda a organização dos serviços, os fluxos assistenciais e o acesso a serviços de saúde no que a gente chama de uma micro-regulação, uma regulação do acesso aos serviços. Mas para nós aqui no Brasil, a regulação em saúde ela tem grandes dimensões de macro-regulação. Então, por exemplo, as nossas agências reguladoras, né? A Anvisa e a ANS são agências que regulam o mercado de planos de saúde, né? E o mercado que precisa de proteção social para garantir bem-estar social, precisa de alguém regulando, dando o tamanho e o limite do mercado para que ele não faça mal e produza o bem a que ele se destina. Então, são regulamentos, são normas, são leis. Então, tem todo um processo de regulamentação da garantia do direito à saúde,
da qualidade da prestação de serviços dos bens e serviços de saúde e também do acesso. Cada vez mais a regulação precisa se ocupar do acesso. Não adianta a gente incorporar tecnologias ao SUS e não conseguir garantir que sejam acessíveis a todos. Então, numa outra dimensão, a questão da incorporação de tecnologias, né, a Comissão Nacional de Incorporação, toda a área de regulação dos estudos clínicos para incorporar tecnologias, para quê? Para que a gente evite os conflitos, como no caso da judicialização. Além disso, os contratos de serviços, toda a relação com os prestadores filantrópicos, conveniados contratados, os contratos de gestão das organizações sociais, para quê? Para que a gente garanta que este regramento, esta mediação e fiscalização faça o SUS acontecer público, mesmo que não prestado pelo Estado, mesmo que não estatal, né? E, por fim, as vagas dos complexos reguladores que garantem que as pessoas, independente de onde estão, como aconteceu na pandemia, cheguem nos serviços que precisam. Então, regulação de leitos, de atendimentos. Então, ela vai desde a macro-regulação até a micro-regulação e a regulação dos contratos de serviços de saúde. Esse é o escopo que aqui no Brasil a gente trabalha com a chamada regulação em saúde. Lá em Portugal um pouquinho diferente, não é, professor? Muito rapidamente, porque eu estou completamente de acordo com a professora Marília, nós sentimos a necessidade em Portugal e em outros países europeus de criar uma entidade que apenas fizesse regulação. E demos a essa entidade um atributo muito importante, que é o atributo da independência, ou seja, essa entidade é independente do governo. O que é que faz essa entidade? Essa entidade assegura que os requisitos, as regras que se exigem para todos os operadores, públicos, privados e sociais, de toda a tipologia de serviços, hospitais, atenção primária, hemodiálise, fisioterapia, etc., cumprem esses requisitos, cumprem essas regras. E tem também um papel sancionatório, ou seja, pode aplicar sanções quando qualquer estabelecimento não cumpra essas regras. Para além dos aspectos que a professora Marília já referiu, e que agora não vou repetir, em relação aos aspectos de acesso e também aos aspectos da qualidade. Só uma nota muito breve, também em relação aos aspectos da concorrência. Porque cada vez mais o mercado da saúde, quer a gente goste, quer não goste, é um mercado muito concorrencial. E a entidade reguladora também tem um papel no sentido de estabelecer regras de concorrência. Falando agora de outro tema, vocês participaram de um evento sobre o financiamento em saúde e os desafios da equidade em sistemas únicos. Claro que não dá para a gente reproduzir esse debate aqui, mas vocês poderiam delinear quais seriam os principais desafios ao financiamento nesses sistemas, e esses desafios são parecidos no Brasil e em Portugal? O debate foi muito interessante e temos discutido ao longo desse mês os vários temas do financiamento e da economia da saúde, né, a área de avaliação de tecnologias, pensando que tudo isso é fundamental para garantir eficiência, eficácia e efetividade nos sistemas de saúde. Então, discutir financiamento é fundamental. Há recursos para tudo que se precisa fazer nos sistemas universais de saúde? Trouxemos a reflexão do quanto os municípios têm investido cada vez mais, o quanto é fundamental recuperarmos o orçamento da saúde depois de todo o período de congelamento de gastos sociais que tivemos e do incremento na pandemia, que ao retroceder nós ficaremos sem orçamento para dar continuidade às necessidades do SUS depois de um tempo tão difícil, né? E também da gente poder enfrentar o sequestro dos recursos públicos que muitas vezes são drenados para o setor privado por isenções, por outras situações, até mesmo de emendas parlamentares que eventualmente sejam interesses não coletivos para o uso deste recurso. E ao mesmo tempo, como é que a gente identifica as necessidades em saúde para que as respostas desses recursos sejam de fato em função de quem mais precisa, do que se precisa, para que a gente possa reduzir as desigualdades em saúde. Para isso precisamos estudar muito profundamente o financiamento, que no Brasil é de muita complexidade pela descentralização, e também muito profundamente o uso racional destes recursos, com equidade. Equidade na alocação dos recursos, equidade na prestação de serviços, equidade no modelo de cuidados.
Então, um pequeno complemento, porque mais uma vez estou completamente de acordo com a professora Marília, mas 2 ou 3 aspectos. O primeiro, quando nós falamos de financiamento, nós, e de uma forma geral, nós identificamos onde é que vamos buscar o dinheiro. Para financiar a saúde é necessário dinheiro. Onde é que vamos buscar o dinheiro? Vamos buscar o dinheiro aos impostos, como no caso brasileiro, no caso português, no caso do Reino Unido, da Suécia, etc. Ou vamos buscar o dinheiro através de seguros sociais, como é o caso da Alemanha, da França e de outros países. Essa é a primeira questão. Segunda questão, como é que nós pagamos aos prestadores? Como é que pagamos aos hospitais? Como é que pagamos aos médicos, aos dentistas, etc. Se houvesse um modelo ótimo, claro que todos os países seguiam esse modelo ótimo. E, portanto, o Brasil tem um modelo, uma forma de captar recursos e de pagar. Portugal tem outro, a Alemanha tem outro, etc. Mas a finalidade é aquela que a professora Marília referiu. Ou seja, nós precisamos de encontrar modelos de financiamento que não provoquem mais desigualdades. Antes, pelo contrário, até que evitem as desigualdades pré-existentes. Há uma palavra mágica que nós combatemos. Aliás, são duas. Pagamentos diretos, em inglês, out of pocket. Aquilo que nós pagamos diretamente do nosso bolso. Nós não gostamos, em qualquer país em que estejamos, não gostamos dos pagamentos diretos. As pessoas pagam quando estão saudáveis. Quando estão doentes, não devem pagar. E, portanto, o out of pocket é as pessoas pagam quando estão doentes e por isso é que nós não gostamos que o out of pocket seja um valor que possa conduzir ao empobrecimento das pessoas. Esta é, digamos, a grande finalidade. Outra, naturalmente, que é promover a eficiência do funcionamento do sistema, visto que nós, como contribuintes, ou seja, como pessoas, pagamos impostos, também queremos que os impostos sejam bem empregados em relação à forma ou ao modelo de financiamento da saúde. Sim, mas isso também tem muito a ver com a distribuição da carga tributária dos países, e essa já é uma questão complicada no Brasil. Imagina distribuir, então, de forma equilibrada, e isso parece ainda muito mais complicado. Até porque muitos profissionais e instituições reclamam que o que recebem do SUS é muito pouco. E parece que os sistemas de saúde no mundo, seja público ou privado, estão cada vez mais insustentáveis e também demandando cada vez mais recursos e mais tecnologias. Então, é disso mesmo que nós precisamos, de tecnologias cada vez mais caras? Então, de uma forma breve, porque eu sei que o tempo é pouco. Sim, os grandes problemas em sistemas de saúde são semelhantes, não são iguais, são semelhantes. Na Europa, nós temos um problema ainda maior que o Brasil em relação ao envelhecimento da população. A população europeia é mais envelhecida do que a população brasileira. Portugal é dos países europeus mais envelhecidos da Europa e, portanto, um foco muito importante no modelo e no desenvolvimento do sistema de saúde é dar resposta aos mais velhos. Temos uma rede de cuidados continuados integrados, do qual falaremos nos próximos dias, e depois temos também questões relacionadas com inovação tecnológica, ou seja, todos os dias aparecem e vêm novos medicamentos, inovações noutras áreas, e é necessário que haja meios financeiros para poder dar a resposta aos cidadãos doentes através de aquilo que mais recente, mais moderno existe para combater uma doença ou até para prevenir uma doença. E, portanto, estes são desafios muito importantes. Claro que os desafios são 10 ou 20. Podemos falar de recursos humanos, como disse há pouco, podemos falar dos recursos humanos da saúde e da necessidade de cativar os profissionais, nomeadamente os mais diferenciados, para trabalharem, nomeadamente no setor público, no SUS brasileiro ou no Serviço Nacional de Saúde português, e são desafios praticamente em todo o mundo. Eu ando por alguns países do mundo e as questões são muito semelhantes, embora com graus de dificuldade, de complexidade diferente de país para país. Sem dúvida, como você disse, né, no Brasil, o processo de descentralização e a carga tributária faz muita diferença, porque nós temos um sistema descentralizado que opera descentralizadamente, mas a captação de recursos de impostos, etc., é muito centralizada. Com isso, nós precisamos de construir políticas, né, de equidade na alocação dos recursos, divisão de responsabilidades entre os entes federativos. Por isso que a discussão da regionalização, né, e dos pactos interfederativos se tornam tão necessárias e presentes para que a gente possa avançar
com um financiamento solidário, tripartite, né? Veja, na hora que o governo federal se recolhe nos seus recursos, o município começa a pôr dinheiro, seja de medicamentos, seja de outras coisas, que muitas vezes inviabilizam até o próprio funcionamento do município. E como você disse, às vezes os recursos estão na mão dos gestores, não necessariamente estão na mão dos prestadores por falhas nas contratações, e ao chegar nos prestadores nem sempre chegam na mão dos trabalhadores, né? Então é preciso um sistema bastante orquestrado, né, para que os recursos aconteçam, para que estes poucos recursos, que serão sempre escassos para as novas tecnologias e para as necessidades, ele possa dar as respostas necessárias. Precisamos de tecnologias de última geração, tecnologias duras, como chamamos no Brasil? Sim, precisamos. Quando estamos doentes e há uma melhor tecnologia, é esta que nós queremos. Mas nós também precisamos valorizar a nossa atenção primária, as tecnologias do cuidado, que muitas vezes não têm tanto custo direto, né? Mas são extremamente complexas porque dependem muito de pessoas, né? Então também pensar as nossas pessoas que estão trabalhando no SUS tem muitos desafios pela frente nesse sentido. E pensar o modelo de cuidados, né? Como é que a gente quer viver e morrer, né? Como é que a gente quer ser cuidado e que lugar cabe as tecnologias dos nossos desejos. Por último, eu gostaria que vocês dessem um recado para os planejadores da área da saúde. Como é que eles deveriam olhar para o futuro dos sistemas de saúde, pensando nos desafios das próximas décadas? Por exemplo, como pensar o envelhecimento, a medicalização, a saúde mental e os problemas de alimentação e nutrição, por exemplo? Então começo eu para a professora Marília fechar. Aquilo que eu recomendaria era, desde logo, um bom sistema de informação. Nós, sem informação, não conseguimos planear. E a informação também deve ser uma informação recente. Nós estamos em 2023, em maio de 2023, temos que trabalhar os números, desejavelmente 2022, ou se não for possível, 2021. Portanto, em primeiro lugar, a informação. Em segundo lugar, devemos ter um olhar comparado, ou seja, devemos comparar com o nosso passado, e, portanto, comparar o que é que aconteceu, por exemplo, nos últimos 10 anos, no Brasil ou em Portugal, e compararmos com outros países com os quais nos comparamos. E, portanto, saber o que é que acontece com países semelhantes aos nossos. Depois, temos que estudar muito, temos que analisar muito, temos que ter equipas multidisciplinares. Não pode ser só um economista, ou só um médico, ou só um geógrafo, ou só ou só um jornalista, ou alguém da área da comunicação. Tem que ser equipas pluridisciplinares. Eu e o professor Paulo Ferrinho, em Portugal, fizemos o Plano Nacional de Saúde, o penúltimo Plano Nacional de Saúde, que demorou 6 meses a fazer e, digamos, de alguma forma, os primeiros passos dessa metodologia foram exatamente esses. Aquilo que eu referi e um outro aspecto com o qual me despeço, que é a questão da participação. Precisamos de fazer que, junto do planeamento, estejam não só os profissionais de saúde, mas também os destinatários do sistema de saúde. Associações de doentes, associações de usuários, municípios, os principais atores que se sintam também envolvidos no processo de planeamento. Muito obrigado. Se tivéssemos combinado, não ficaria tão semelhante às nossas reflexões. Para quem vem acompanhando o nosso trabalho, sabe que aqui a gente tem se debruçado muito sobre a importância da informação e do conhecimento. É preciso conhecer o que estamos falando, o que precisamos implementar, para poder identificar os problemas e poder avaliar e planejar. E no campo da avaliação a gente sempre fala também, precisamos identificar os desconfortos, não podemos naturalizar aquilo que a gente percebe claramente que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Então, é preciso construir essa cultura de planejamento e em nosso país, com todos os desafios que já trouxemos, do tamanho, da sua gestão tripartite, e trazer as potências do SUS para este aprimoramento da gestão. Veja, como o professor Jorge disse, a potência que o mundo inteiro reconhece na nossa participação social é enorme. No caminho da nossa atenção primária, com os nossos agentes comunitários, uma potência muito grande. É preciso avançar a partir daí, olhar para as nossas redes, aprimorar, sair desta etapa do cansaço e de tudo que vivemos na pandemia, do sucateamento que vivemos em políticas que recuaram nos últimos anos e fazer o SUS avançar.
Fazer o SUS avançar significa recursos, significa financiamento adequado, mas significa também nossa capacidade de planejar, de comparar, de compreender e de, acima de tudo, querer apostar nesta política pública, reforçar o direito à saúde que a nossa Constituição garante a todo cidadão. E, por fim, como ele disse, o cidadão tem que estar na cena, nada para nós sem nós, política pública, se não ficarmos atentos, ela não acontece, ela recua. Então, movimentos sociais, conselheiros, participação do controle social do SUS, né? E olhar para o usuário, como temos feito em nossas pesquisas, saber o que afeta a vida das pessoas. Precisamos construir um sistema de saúde que cuide das pessoas e se aproxime da vida. Convido a todos para entrar no YouTube da Faculdade de Saúde Pública, retomar o nosso seminário internacional que estará lá, que teve participações de países da África, de todos nós aqui, de várias pessoas do Brasil, uma mesa muito interessante, trazendo os vários desafios atuais, com a presença do CONAS, do Ministério da Saúde, e toda a participação do professor Jorge, assim como também tivemos eventos discutindo análise e avaliação dos sistemas de saúde, e amanhã não poderíamos deixar de tratar desse tema tão caro a todos nós, que é pensar o impacto do envelhecimento nos sistemas de saúde. É preciso pensar os modelos de cuidado, não são só de tecnologias, de máquinas, né, e tecnologias de alta complexidade que nós precisamos para viver melhor e envelhecer melhor. E a rede de cuidados continuados é uma experiência muito interessante na Europa, que a gente vem tentando discutir para a nossa rede de cuidados no Brasil, que garante o cuidado ao fim da vida, à terminalidade, aos cuidados paliativos. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito à professora Marília, que já é uma colega com quem trabalho há 3, 4 anos, e é um grande privilégio não só trabalhar com a professora Marília, como trabalhar na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é uma excelente escola, e nós estamos todos muito orgulhosos em Lisboa e em Aveiro também, em poder continuar a trabalhar com a USP e com a professora Marília em particular. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez aos convidados que participaram desse episódio sobre sistemas únicos de saúde no Brasil e em Portugal. E não se esqueçam, no próximo episódio iremos estrear a nossa mais nova minissérie sobre o tema saúde mental. Não percam! Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail imprensafsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial, entrevista e roteiro de Silvia Miguel. Edição e artes, Silvia e Felipe Velames. Locução, Silvia, Isabela Oliveira e Gabriel Eide.